et si sensus Dei vivit, affirmandum quos in terra sola fides. Olá, novamente, com a série de vídeos catequéticos, os apóstolos, vida, missão e martírio. Hoje, 13º vídeo, falaremos de São Mateus, o evangelista. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciemos então o nosso vídeo de hoje, fazendo a oração que o próprio Cristo deixou de ensinamento aos apóstolos e que eles deixaram para a sua igreja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciemos então falando de São Mateus, o discípulo que escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento, é dele, de São Mateus, Evangelho segundo Mateus, e esse evangelho é muito importante e vamos ver o que a gente consegue transmitir hoje para vocês a respeito deste apóstolo. Então, São Mateus é o autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. 3 evangelhos sinóticos. Por quê? Porque esses 3 evangelhos, eles podem ser lidos simultaneamente, porque são parecidos, são muito parecidos. Os 3 são Mateus, Marcos e Lucas. Já de São João é diferente, como eu falei no vídeo anterior. No Evangelho, Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Em Marcos está isso no capítulo 2, versículo 14, e em Lucas está no capítulo 5, versículo 27. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu, durante a dominação romana. Muito bem, Mateus não era muito bem visto, porque cobrador de impostos não era bem visto, não era bem aceito na comunidade, principalmente porque acabava arrecadando para o Império Romano. Então se consideravam como se fossem amigos do Império Romano, traidores do povo judeu. Por ordem de Herodes Antipa, o rei, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Apóstolo de Jesus. Seu primeiro contato com Cristo se deu enquanto estava trabalhando. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou, largou tudo e seguiu Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Depois, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 29. Como Mateus era coletor de impostos, uma ocupação, como eu disse, desprezada pelo povo judeu, os fariseus criticaram Jesus ao vê-lo à mesa com os publicanos e pecadores. Está lá na passagem. O mestre respondeu: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Para a resposta de Cristo, Cristo sempre tinha uma resposta muito precisa, incisiva, correta. Isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo 29. Vamos falar do Evangelho de Mateus. Denominado de primeiro Evangelho, logo no início, Mateus apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça. Relata a morte e também a ressurreição de Jesus. Seu evangelho é organizado em 5 livrinhos
cada um contendo uma parte narrativa, seguida de um discurso, que reúne e explica o que está contido nas narrativas, né? no que é narrado. Ele narra e depois ele explica. Muito importante isso. O nome de Mateus aparece sempre na relação dos 12 primeiros apóstolos de Nosso Senhor, geralmente ao lado de São Tomé. Entre as citações consta uma ordem de Jesus. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Né? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Não em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque não é o Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, né? É uma coisa só. Então a gente não diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Ensinando-os a observar tudo aquilo que ordenei a vocês. A missão, né, do batizado é essa. Né? Nossa missão hoje em dia é essa também, porque nós somos discípulos de Jesus. Não somos apóstolos, mas somos discípulos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Isso está em Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. E como é que Cristo vai estar conosco até o final dos tempos? Jesus é a cabeça, nós somos os membros. A igreja é os membros. Né? Jesus deixou a igreja fundada por ele, na sua encarnação, e edificada pelos apóstolos. Pregação. Apóstolo e evangelista, a tradição relata a pregação de São Mateus na Judéia, durante 15 anos, depois de haver percorrido grande parte da Etiópia e da Pérsia. Fora do Evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, um historiador, em sua história da igreja, é um historiador falando da igreja, a única referência a respeito de Mateus é uma citação do bispo Papias de Hierápolis, no século II. Mas se fala assim. Da sua atividade após o Pentecostes, se conhece somente as páginas do seu Evangelho, primitivamente redigido no idioma dos judeus, o aramaico. Sua morte, seu martírio, sua morte. Existem várias versões sobre a morte de São Mateus. Uma delas é que teria morrido na Etiópia, sendo apedrejado, ou decapitado, ou queimado, ou as três coisas, né? Eles faziam muito isso, né? E ele foi morto defendendo Santa Ifigênia. Suas relíquias teriam sido encontradas em 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas pelos mais crentes como verdadeiramente do santo. Claro que não tem como comprovar, né, 100% que aquelas relíquias são realmente de São Mateus, mas a tradição conta que são. Né? Então, é considerado que sim. A Igreja Romana, a nossa igreja, né, celebra sua festa em 21 de setembro e a grega em 16 de novembro. O símbolo de Mateus, como evangelista, é o anjo. Né? O anjo. Então, falamos hoje então de São Mateus. Né? Estamos no final da série. Né? Temos apenas mais 2 vídeos. Né? Nesses 2 últimos vídeos falaremos de São Pedro, né? o primeiro Papa, o Bispo de Roma, e falaremos de Paulo, né? O apóstolo que foi escolhido por Cristo após a sua ascensão ao céu. Né? O apóstolo que era perseguidor e se tornou
se tornou pregador do Evangelho de Nosso Senhor. Portanto, ficamos por hoje, né, nesse encerramento. Aguardem os próximos 2 vídeos, né, os 2 finais de semana seguintes. São vídeos, vão ser muito interessantes, falando de São Pedro e São Paulo, né, os alicerces da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Fiquemos todos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.